Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Como passaram essa última semana? Então, como eu havia falado na nossa última aula, hoje a gente começa o segundo bimestre. Nessa elaboração do segundo bimestre, eu fiz uma reunião com os professores e nós vamos continuar esse bimestre com relação às avaliações continuadas, ou seja, vocês permanecerão sendo avaliados aula a aula e no final do bimestre nós teremos aí uma avaliação de vocês. Todos os professores têm até sexta-feira para estar postando as notas e as faltas de vocês para que vocês possam acompanhar no portal, tudo bem? Com relação à nossa disciplina, vai funcionar assim. Nós teremos até o final desse bimestre um total de 6 aulas. Cada aula vai ter uma participação de 1 ponto, mais um trabalho valendo de 0 a 3, que eu já vou passar hoje para vocês. Olha que legal. Esse trabalho ele deve ser entregue só lá no dia 16 de junho. Então vai ter bastante tempo, porque esse trabalho vocês vão fazer, usar essa disciplina, né, esse conteúdo que eu vou passar para vocês. Vocês vão utilizar eles para que vocês possam ter embasamento e ter conteúdo para fazer esse trabalho. Mas de antemão eu já antecipo que esse trabalho a gente vai ver a teoria clássica da administração, a abordagem clássica. Então até o final desse bimestre eu vou passar para vocês os principais pensadores, como que a administração virou ciência. E eu quero que vocês comecem a pesquisar uma empresa, pode ser uma grande empresa, pode ser uma empresa daqui da nossa região, que ainda usa os conceitos da administração clássica. Então, o que eu vou pedir? Vocês vão fazer um trabalho onde vai ter administração clássica, os principais conceitos. Logo abaixo vai ter alguma empresa que usa aqueles conceitos que você citou ainda nos dias de hoje. Certo? Vai citar o nome da empresa, como ela é e como você chegou à conclusão de que ela usa esses conceitos. Eu vou elaborar um modelinho aqui, hoje eu não tive tempo, mas até a aula que vem eu já elaboro o modelo. Hoje ainda eu vou criar no Google Sala de Aula, vou postar o conteúdo que a gente vai usar até o final do bimestre. Vou postar também o sistema de avaliação, onde cada aula vai valer alguma coisa. E no decorrer desse bimestre a gente vai ter alguns plus, algumas aulas extras, alguns pontos extras que serão com relação a participação em sala, discussões, pra gente conseguir interagir bastante durante as aulas, certo? Então, vocês terão somente um trabalho pra me entregar posterior à aula e toda a aula vai funcionar assim. Eu gravo o vídeo, mando pra vocês pelo YouTube, vocês vão assistir. Vai ter um case para que vocês façam. Esse case vocês vão mandar no grupo. Então é um case um pouco mais elaborado, vai dar um pouco mais de trabalho, não vou aceitar respostas iguais, Então, como está sendo feito de forma individual, cada um vai mandar sua resposta, a gente vai discutindo no grupo. E aí assim a gente encerra a nossa aula. Quem participar, quem responder o case, automaticamente vai ficar com um pontinho. Aqueles que não responderem, infelizmente, vai ficar só com presença. E aí, a minha intenção é que vocês não tenham trabalho a entregar. Vocês, com a participação nas aulas, vocês consigam a nota necessária para que vocês possam ser aprovados nesse segundo bimestre. Então, vai ser assim. Cada aula vai valer 1 ponto. Então, hoje vale 1 ponto. Semana que vem vale 1 ponto. Dia 19 vale 1 ponto. Dia 26 vale 1 ponto. Dia 2 de junho vale 1 ponto, dia 9 vale 1 ponto e dia 16 seria a avaliação. Esse dia 16 é a entrega do trabalho, que vai valer de 0 a 4. Combinado? Ainda tem um pontinho extra que vai rolar durante as aulas, conforme for pedindo material extra, alguma pesquisa que vocês façam, um comentário. E aí esse material, esse ponto extra, até 2 pontos, para aqueles que participarem. Combinado? Bom, é isso. Nesse bimestre, nós vamos falar sobre as teorias, vamos falar sobre a administração em si. Então, o que nós vimos até agora? Nós vimos a carreira administrador. Lá no início, nós vimos alguns conceitos sobre empresa, como ela é, como ela funciona. Vimos também as habilidades do administrador e agora a gente vai entrar efetivamente no conteúdo, ou seja, na administração, como ela se tornou ciência. Alguma parte histórica, alguma coisa que fala sobre como administrador, cruzando essa parte histórica de como o administrador deve ser hoje. Certinho? Então, eu vou
só entrar aqui no na apresentação. O material que eu estou usando para a aula de vocês é um material do Idalberto Chiavenato, que é um profissional, é um escritor que ele usa uma linguagem bastante simples e eu gosto muito de usá-lo nas aulas porque ele usa uma linguagem bastante simples. Eu peguei o material do site do Chiavenato, ele tem o Instituto Chiavenato, tem vários materiais lá e eu baixei esse material direto do site. O material completo tem 400 slides, a gente não vai usar tudo agora, porque esse material eu uso até a administração contemporânea, que é no 3º semestre. Mas essa introdução, que é a parte que vocês vão precisar nesse 2º bimestre, a gente vai usar até o slide 80. Também são bastante aulas, eu acho que vai dar tudo certo, né? Então vamos começar? Vamos começar, professora! Então, ó, a partir de hoje, uma aula só por noite, mais um estudinho de caso para que vocês possam fazer e me mandar e a gente discutir lá no grupo. Dúvidas, sugestões, eu tô aberta aqui pra gente conseguir tá comentando. Vou abrir aqui o fundo. Eu tenho que tirar minha carinha aqui da frente, né, gente? Peraí só um minutinho. Vou pôr aqui no cantinho. Agora. Foi. Então vamos lá. Idalberto Chiavenato, que eu comentei com vocês, é ele que faz, né, que é um grande escritor. A editora desse livro é o Sevier. Quem tiver curiosidade em conhecer o trabalho dele, ou quem quiser adquirir um livro dele, eu recomendo, né? Porque os livros dele são excelentes e ele tem uma linguagem muito simples e muito prática para o dia a dia. Então, aqui é o nosso sumário, né? Então, esse material, que é o material do livro dele, vai até a parte 10. Nós vamos ver agora, nessa disciplina, até a parte 3. Acredito eu que dê para ver tudo, que a gente não vai ter problema com o tempo. Então, introdução à teoria geral da administração. Então, nós temos aqui os 3 níveis das habilidades, as 3 habilidades do administrador, com aquela pirâmide que eu passei em sala, lembra? Pois é, ó. Então, nós temos o nível operacional, o nível intermediário e o nível institucional. E temos as habilidades técnicas, habilidades humanas e habilidades conceituais. Essas 3 habilidades, ela diz respeito a fazer e executar. A execução das tarefas, onde elas são executadas? Que são os níveis da hierarquia da organização. Então, se observarmos esse gráfico, esse slide, o que nós podemos concluir? Que as habilidades técnicas, que é o manuseio das coisas físicas, faz parte do nível operacional, ou seja, da supervisão. Quando eu entro no intermediário, que é no nível de gerência, eu preciso desenvolver as habilidades humanas, porque entra no nível de gerência, e aqui eu estou no nível intermediário, que faz a ligação entre o institucional e o operacional. E as habilidades conceituais, que são ideias e conceitos abstratos, ele é utilizado para alta direção e ele é aplicado, executável no nível institucional ou estratégico, como eu passei para vocês, tá? Operacional, intermediário ou tático e o estratégico, que é o institucional. Até aqui nenhuma novidade, né, pessoal? A gente já viu isso em sala de aula durante as aulas presenciais. E aí vem as competências duráveis do administrador. Então, isso aqui a gente aprende no primeiro termo. E a intenção é que vocês levem isso na carreira profissional de vocês até o final. Então, nós temos que ter conhecimento, perspectiva ou habilidade. Então, alguns livros vai falar sobre habilidade e atitude. Então, conhecimento é o saber. Saber vem do quê? Do know-how. Já ouviram falar? Porque essa pessoa tem um know-how. O que é um know-how? É um conjunto de conhecimento que a pessoa possui e que ela utiliza esse conhecimento para ela tomar suas decisões. Então, informações. Então, preciso ter informações confiáveis. Eu preciso usar bases com informações confiáveis, né? Muito cuidado. Internet, o Sebrae fez uma pesquisa
onde 60%, gente, é 60% da internet não é confiável. Então, tudo que a gente vê no Facebook, que fica um pouco indignado, que quer compartilhar, antes de compartilhar, entra no boatos.org, dá uma conferida se isso aí é verdade, porque senão você vai estar compartilhando mentira, você vai estar multiplicando mentira, né? Então, é muito interessante. Ó, esses dias mesmo, eu vi o pessoal compartilhando que o governo do estado de São Paulo tinha cortado o 13º e as férias. E aí eu falei, poxa, isso daí, né, dos funcionários públicos. E eu fiquei muito indignada e falei, bom, vamos conferir para ver se é isso mesmo. Eu abri a matéria ali. A manchete da matéria estava assim: governador do estado interrompe pagamentos do 13º e férias. No decreto que o governador publicou, ele não cortou o direito, ele cortou o direito à antecipação, porque a partir de junho, todo funcionário público, ele pode solicitar a antecipação do 13º e pode solicitar a conversão das férias dele, que são de 30 dias, 10 dias ele receber em dinheiro e 20 dias ele tirar férias. Então, na verdade, o título da matéria levava a crer uma coisa que não é verdade. Então, por isso que informação, bases confiáveis, entrar na matéria, saber o que está acontecendo, não sair compartilhando coisas aleatórias. Eu recomendo todas as pessoas que se preocupam com a sua informação, que de manhã, antes de começar os seus afazeres, entrem nos principais sites de notícia confiáveis e dá uma olhada no que está acontecendo pelo mundo. Dá uma olhada na economia, dá uma olhada na questão política, dá uma olhada na pandemia. Isso vale para que você tenha, por exemplo, em uma entrevista de emprego, você tenha conhecimento para falar sobre isso, né? E se interesse pelas informações e crie esse know-how, esse conhecimento, né? O segundo é a atualização profissional, extremamente importante. Então, terminei a faculdade, agora eu tenho um nível superior. Gente, nível superior hoje é o novo ensino médio. Eu preciso ter uma especialização, eu preciso me especializar em algo. Eu posso fazer um curso profissionalizante, um curso de extensão. Sem sombra de dúvida, é extremamente necessário fazer uma pós-graduação. Hoje, pós-graduação, uma especialização, principalmente na área que a gente atua, é primordial, gente. Especialização, você escolhe o tema e você estuda só aquilo. Especialização é uma delícia, tá? Se eu pudesse, eu faria 10. Eu vou terminar esse mestrado, eu já quero começar uma, porque é muito gostoso. É uma coisa assim, você aprende ferramentas práticas, é muito legal, muito bacana. E a reciclagem constante, o reinventar. Esse momento da pandemia, do coronavírus, os profissionais estão tendo que se reinventar. Hoje mesmo eu atendi uma empreendedora que ela é cabeleireira, mas lá atrás ela trabalhava com costura. Cabeleireiro, gente, quem que tá arrumando cabelo, né? Praticamente ninguém. Então, essa empreendedora, o que ela tá fazendo? Ela arrumou uma máquina de costura e ela tá fazendo máscara, né? E tá, assim, trabalhando com venda de produtos pela internet. Ela criou um site do Magazine Luiza e tá vendendo as coisas. Então, assim, o reinventar, o reciclar, o começar de novo, né? O ter um olhar diferente, isso daí faz parte do conhecimento. Perspectiva ou habilidade é o saber fazer. Então, é uma visão pessoal das coisas, né? Porque não adianta só eu ter a faculdade, isso é uma coisa muito presente na matriz curricular de vocês. Vocês são a primeira turma aqui de Epitácio que a gente tem que ter 30% das horas de vocês em atividades práticas. Então, eu aprendo em sala de aula, eu tenho que aplicar isso em algum lugar. Eu tenho que pegar esse conhecimento que eu tive em sala de aula, eu tenho que aplicar ele em algum lugar. Então, essa aplicabilidade, né? Essa questão de você pegar o conhecimento e transformar, isso faz com que você tenha um jeito seu de lidar com as coisas. Isso é muito importante. Que é uma visão pessoal. É uma maneira prática de aplicar o conhecimento. Então, aprendi lá que o administrador tem que ter relacionamento interpessoal. Mas eu não escuto as pessoas, eu não exercito esse relacionamento. Adianta? Não adianta. Eu vejo lá que... eu vi no curso de administração que o demonstrativo de resultado do exercício, né, lá em contabilidade, ele mostra sempre se está dando lucro ou prejuízo, mas na hora de fazer, eu não sei fazer. Então, isso é extremamente importante.
que além de vocês terem sala de aula, vocês consigam aplicar isso, porque é o exercício da profissão de vocês. É que nem um médico que não sabe dar ponto. Não tem, né? Serventia nenhuma se você tem só o conhecimento e não tem a habilidade ou a perspectiva. E a atitude, que é saber fazer acontecer. Então comportamento proativo e ativo. Ele fala comportamento ativo e proativo, não só proativo, ativo e proativo. Aquela coisa de eu fiz e agora o que eu preciso fazer? Ninguém mandou fazer nada, eu tô trabalhando lá, ninguém mandou fazer nada. Mas, poxa, mas eu vi lá que o arquivo tá desorganizado, por que eu não posso arrumar? Pergunto, posso arrumar? Quem já assistiu Um Senhor Estagiário, em um dos trechos do filme, eu recomendo que vocês assistam, porque eu adoro esse filme, acho ele muito legal. E geralmente eu passo durante as aulas, mas tá no Netflix agora, tá mais fácil. Quem puder assistir, assista, porque ele é incrível. O Senhor Estagiário é assim, tem uma mesa dentro da empresa que ninguém arruma. Todo mundo passa pela mesa e ninguém arruma. Todo dia a empreendedora, a dona da empresa, a CEO da empresa passa por aquela mesa e, poxa, a mesa tá aquela bagunça. E aí? E aí que esse que é o estagiário, de repente ela chega de manhã e a mesa tá arrumada. Fala, ué, o que será que aconteceu? Esse senhor, que é o senhor estagiário, porque ele tava lá, sem nada pra fazer, ele resolveu arrumar a mesa e deixou a mesa impecável. E toda boa atitude nessa empresa, eles tocam um sino. E nessa empresa, nesse dia, foi a primeira vez que ela tocou o sino, ela mesma, que geralmente quem toca o sino são os membros da equipe. Ela tocou o sino em sinal de agradecimento ao que ele tinha feito. Então são pequenos gestos, são pequenas atitudes que fazem essa diferença. No sentido de fazer acontecer, de ser proativo. ênfase na ação e no fazer acontecer. Espírito empreendedor. O empreendedor é uma pessoa que ele tem características muito, muito claras. É uma pessoa ativa, é uma pessoa que busca solução, é uma pessoa que não fica focado no problema, ele fica focado na solução. Então, por isso que ele pede espírito empreendedor. E espírito de equipe. Ninguém consegue nada sozinho. Tá? Isso desde que o mundo é mundo. Né? Não vai ser agora que vai ser diferente. E liderança e comunicação. Fazer-se entender e entender o que as pessoas querem. Isso aqui é liderança e comunicação. Tudo bem? Vamos passar para o próximo. Me empolguei nesse, né? Então vamos lá. E aí aqui a gente está juntando, ó, conhecimento, as habilidades conceituais, humanas e técnicas, mais conhecimento, perspectiva e atitude é igual ao sucesso profissional. Então a gente está somando. Então eu preciso ter uma habilidade conceitual, preciso ter uma habilidade humana e eu preciso ter habilidade técnica. Só isso aqui tá, serve? Não. Eu preciso ter o conhecimento, que faz parte das conceituais. Eu preciso ter a habilidade é meu e a atitude é meu. O conhecimento eu ainda adquiro, né? Também é meu, porque se eu adquirir é uma coisa que ninguém vai tirar. Perspectiva ou a forma com que você vai fazer o seu jeito de lidar com as coisas. E a atitude, que é o fazer acontecer. Isso tudo somado é o que para o administrador é essencial para que ele tenha sucesso profissional. E aí vem os 10 papéis do administrador. Então, os papéis do administrador, ele divide-se em três níveis aqui. No próximo slide, ó, ele pega todos os papéis e as atividades, ok? Então, vamos ver primeiro aqui. Papéis interpessoais, papéis informacionais e papéis decisórios. Dos papéis interpessoais como o administrador interage, como ele representa, como ele está à frente, como ele lidera e como ele faz uma ligação da sua liderança com os seus liderados. Isso é um papel interpessoal. Uma das situações mais difíceis do administrador é o saber lidar com pessoas. Saber lidar com pessoas é extremamente complicado. É mais complicado lidar com pessoas do que aprender uma técnica nova. Né? Fazer com que as pessoas
façam aquilo que tem que ser feito, da forma que tem que ser feito, isso daí só consegue através de uma boa liderança. Papéis informacionais, ou seja, como o administrador intercambia, ou seja, como ele processa as informações e ele transmite, né? Então, todo o processo tem essa questão de como você pega essa informação e transmite para os demais, né? Então, isso tem papel de monitoração, de disseminação e porta-voz. O que é esse monitoração? Nem tudo que chega eu tenho que transmitir da forma que chega. Então eu posso fazer, dividir essas informações de acordo com seus setores. Então eu não preciso chegar, por exemplo, no meu professor e falar sobre a situação financeira, né? Que alguns alunos têm me procurado por causa da situação financeira. Isso é competente aos professores? Eles vão conseguir resolver alguma coisa? Não vão. Isso eu tenho que passar para quem? Ou para o financeiro, ou para a direção, para que seja tomada uma providência para que, né, possa ajudar os alunos que ou estão desempregados ou que estão sem trabalhar, que possa manter a faculdade, né, o ensino superior. E aí o papel decisório. O papel decisório é como o administrador utiliza as informações para suas tomadas de decisões. Então, os papéis decisórios é o ser empreendedor, né? É a solução dos conflitos. Então, todo nível, que é o nível de gerência ou nível estratégico, a maior parte das situações que a gente faz, a maior parte do trabalho do administrador, do gerente, é efetivamente resolver conflitos. Ele está ali para resolver problema, né? A alocação de recursos, saber onde eu devo utilizar o recurso que eu tenho disponível. Sabe por quê? Porque os recursos são escassos, eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. É impossível. Então, eu preciso saber aonde eu vou colocar esses recursos. E negociação. Esse papel decisório aqui, nesse momento de pandemia, as principais empresas, elas estão tendo que usar assim, de uma forma muito pontual. Por quê? Porque o papel empreendedor é ver a solução para que a empresa continue funcionando. A maior parte dos municípios estão com as empresas fechadas. E aí, como é que eu faço? Né? Como que eu vou empreender? Como que eu vou continuar vendendo? Eu tenho que ter um comportamento empreendedor. Solução de conflitos é: parei de vender, e aí? Eu não tenho dinheiro entrando. Se eu não tenho dinheiro entrando, como que a minha empresa vai sobreviver? Vem o próximo tópico, que é a alocação de recursos. Onde eu vou usar o recurso? Como eu vou usar esse recurso? Qual é a minha prioridade? O que eu consigo cortar? Né? E a negociação, ou seja, o que eu preciso, com quem eu consigo negociar. Inclusive o Sebrae, fazendo uma propaganda agora, ele está com uma equipe de consultores, fazendo consultorias por telefone todos os dias para tentar orientar, né, o empreendedor, o dono de uma empresa, como ele pode utilizar esses aqui, como ele faz, né, como ajudar nesse processo de decisão, porque tudo isso é processo de decisão. E aí vem o desmembramento, né, das categorias e o papel do administrador dentro desses 10. Então, no interpessoal, quando fala em representação, assume deveres cerimoniais e simbólicos, representa a organização, acompanha visitas, assina documentos legais. Quem aqui que não tem mais sobrenome? Eu não sou mais a Miriam, eu sou a Pro Miriam da faculdade, ou eu sou a Miriam do Sebrae. Pouquíssimas pessoas sabem o meu nome mesmo, Miriam de Siqueira Gonçalves. Eu não tenho mais sobrenome, por quê? Porque hoje eu represento essas duas instituições com muito orgulho. Mas hoje eu represento essas duas instituições. Esse é um papel do administrador, de representação. Então, eu vou até inaugurações de empresas, eu vou até, por exemplo, a prefeitura para tratar de temas importantes. A última reunião que eu participei foi a reunião do Selo Verde. Selo Arte, que é o selo para venda de produtos, né, de origem animal, sem precisar do selo de inspeção federal, que é um selo super complicado de conseguir. Então, isso é representação. Liderança.
dirige e motiva pessoas, treina, aconselha, orienta, se comunica com os subordinados. Um dos princípios básicos da liderança. Eu elogio no meio de todo mundo e eu chamo atenção em particular. Princípio básico. Outra questão. Eu não posso cobrar aquilo que eu não ensinei. Então, se eu sou um líder, eu tenho que ter treinamento, eu tenho que motivar essas pessoas, o ambiente tem que ser bom, não tem que ser um líder daqueles que chega e que maltrata, e que, isso daí não é bacana, isso não é legal, essa equipe não fica bem. Orienta, se comunica com subordinados, ligação. Mantém redes de comunicação dentro e fora da organização, usa malotes, telefonemas e reuniões. Então, é um membro de ligação do que está acontecendo dentro e do que está acontecendo fora. Mantém uma comunicação com concorrente parceiro, com instituições financeiras. Então, esse papel é um papel do administrador. Informacional. Na monitoração, manda e recebe informações. Lê revistas, relatórios e mantém contatos com pessoas. Eu já expliquei, Disseminação. Envia informações para os membros de outras organizações. Envia memorandos, relatórios, telefonemas e contatos. E é um porta-voz, porque ele transmite as informações para as pessoas de fora através de conversas, relatórios e memorandos. No processo decisorial, o primeiro vem e empreende, Inicia projetos, identifica novas ideias, assume risco, delega responsabilidades de ideias para outros. Sobre a questão da resolução de conflitos, toma ação corretiva em disputas ou crises, resolve conflitos entre subordinados, adapta o grupo a crises e às mudanças. Sobre a questão da alocação de recursos, decide para onde esse recurso vai, programa, faz orçamento, estabelece as prioridades. Não dá para gastar tudo e fazer tudo, Eu falo que todo empreendedor, quando ele vai montar um negócio, baixa nele o espírito do arquiteto. Ele quer poltrona colorida, fachada bonita, mas e aí, será que é isso mesmo que ele precisa? Qual é a prioridade dos recursos? Alocação de recursos, E negociação, que representa os interesses da organização em negociações, sindicatos, vendas, compras e financiamentos, negociação com o fornecedor, negociação com o cliente. Isso é extremamente importante, esse poder de negociação. Ver com que o processo que está saindo dessa negociação é um processo que ambas as partes estão ganhando, Tanto você quanto administrador, quanto a outra parte. Essa primeira parte, então, a gente encerra aqui e agora vem os nossos cases, certo? Então, a gente vai falar sobre a administração e suas perspectivas, a gente vai delinear mais o papel do administrador dentro desse processo. Então, o que eu vou querer que vocês respondam para mim hoje? Até o final da aula de hoje, vocês precisam responder esse case. Eu vou mandar no grupo, vou deixar no Google Sala de Aula, vocês podem responder para mim ou no próprio Zap ou no particular. Desde que seja respondido hoje, eu vou avaliar a resposta e mando para vocês. Combinadinho? Então só tem esse vídeo, só tem esse caso da promoção de Marcelo e essa aula vai valer um pontinho para aqueles que responderem o caso. Então, Marcelo Gonçalves é um engenheiro bem-sucedido e foi promovido a gerente do departamento de novos produtos da Eletromecânica Paraíso. Está feliz, porém preocupado. Ele sempre trabalhou com coisas concretas, medidas exatas, novos produtos, especificações, protótipos, etc. Esse é o trabalho dele. Ele nunca lidou com situações abstratas e nem com pessoas. E agora lida com uma equipe de 30 funcionários. Sua maneira lógica, matemática e quantitativa deve ser substituída por uma maneira abrangente, flexível, psicológica e humana. Marcelo não tem a menor ideia como gerir o departamento, nem como conduzir a sua equipe. Por onde, Marcelo, deveria começar? Então, vocês vão ler esse caso, dúvidas eu estou no WhatsApp e vão me responder essa perguntinha no finalzinho da nossa aula. Ok? Beijo, beijo, gente, e até daqui a pouco.